Bom, vamos começar a terceira e última parte, né, da ficha grandeza, da ficha extra de grandezas químicas, tá? Bem, repito, quem não tem ainda essa ficha pode ir lá no site, né, Pedro Nunes Química, né, e baixar, tá? Tem 30 questões de grandezas químicas, tá? Vou começar aqui pela questão de número 21 agora. Para lá. Questão 21. O que é que diz a questão 21? Bora lá. Ele diz assim: devido à toxicidade do íon lítio, a concentração máxima desse íon no sangue deve ser de 1 milimol por litro. Cuidado, cuidado. Ó. 1 milimol por litro. Então, a concentração máxima desse íon lítio, concentração máxima. Então, o máximo que você pode ter no sangue é de que mesmo? 1 milimol por litro de sangue, tá? 1 milimol. Gente, 1 milimol, na verdade, é 1 milésimo do mol, não é? E 1 milésimo do mol é 0,001 mol por litro. Correto? Correto mesmo? Bom, então eu posso dizer o seguinte, não é? Que em 1 litro, não é, desse sangue, a concentração, a quantidade máxima de lítio é 0,001 mol. Mas vamos ler a questão. Considerando que um adulto tenha 5 litros de sangue, a massa total em miligramas de íons litro no sangue desse adulto deve ser de aproximadamente. Então vamos lá comigo. Traduzindo aqui, 1 litro em 1 litro de sangue, o máximo que você pode ter, 0,001 mols desse íon. Então, em cada litro, está aqui, ó, cada litro de sangue, a quantidade máxima é 0,001 mol. Ora, como essa pessoa tem o quê? Quantos litros? 5 litros. Logo, se essa pessoa tem 5 litros de sangue, a quantidade máxima, obviamente, de lítio você vai encontrar nessa regra de 3. E esse N aí vai dar 0,005 mols de íon lítio. Esta é a quantidade que existe nos 5 litros. Esta é a quantidade que existe nos 5 litros. Mas ele não quer saber em mols, ele quer saber a massa. Ora, como é que eu transformo mol em massa? Novamente, aquela relação, gente, que a gente já trabalhou tanto, ó. Vamos lembrar de novo? 1 mol, eu poderei sempre relacionar com a massa molar da espécie química em gramas. Correto? Ora, então, 1 mol de lítio, vamos lembrar? 1 mol de lítio. Qual é a massa molar do lítio? Isso aqui, obviamente, ninguém decora. A massa molar do lítio, 7 gramas. Então, 1 mol de lítio pesa 7 gramas. Ora, se 1 mol de lítio pesa 7 gramas, essa quantidade de mols que existe em 5 litros de sangue, portanto, 0,005 mols de íons de lítio vão corresponder a uma massa M. E essa massa M vai dar 0,035 gramas. Mas observe, ele pediu a massa que existe nos 5 litros de sangue de lítio, né? Em 5 litros de sangue. Qual é a massa em miligramas? Então, se eu transformo aqui gramas em miligramas, é só multiplicar por 1000. Então, você terá 35 miligramas, não é? De
íons lítio, não é? No total de quê? De 5 litros de sangue. O que dá como resposta letra E. Correto? Então, mais uma questão, não é, dessa ficha está aí resolvida. Vamos para a questão de número 22. Bora lá. Questão número 22. Ele diz assim: considere as informações sobre os isótopos do ferro contidas na tabela abaixo. Então, questão de número 22. Questão número 22. E aí ele dá uma tabela com os isótopos do ferro. Veja que as massas variam. Um ferro de número de massa 54, o outro 56, o outro 57, o outro 58. E dá as abundâncias, né, do lado direito da tabela. Ou seja, cada porcentagem dessa é a porcentagem daquele isótopo que existe na natureza. Se você olhar direitinho, o ferro mais abundante é o 56, que tem 91,75% aproximadamente, não é, dele na natureza. Praticamente todo o ferro que existe na natureza, 91,7%, é de ferro 56. Aí ele diz: com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo. Bora lá, vamos usar o bom senso e a matemática. Afirmativa 1. A massa atômica do ferro, ou seja, a massa atômica do elemento químico ferro, e essa massa atômica do elemento químico ferro, na realidade, é uma média, o que, gente? Ponderada. E o que é a média ponderada? É a média que leva em consideração as porcentagens. Se você olhar direitinho, quem é desses isótopos que tem a maior porcentagem? É o ferro 56. Então, vamos ler de novo o item 1. A massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica deve se aproximar de 58. Falso. Deve se aproximar daquele que é mais abundante, que é o 56. Então está falso. Não precisa fazer cálculo. Nesses isótopos, o número de prótons é constante. Claro que é constante. Porque se eles têm o mesmo símbolo químico, ferro, 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 não é? Todos eles têm o mesmo número atômico. O número atômico do ferro, não é para decorar, é 26. Então, todos eles têm 26 prótons no seu núcleo. O que muda de um para o outro é justamente o quê? É a quantidade de nêutrons. Então, verdadeiro, o 2. 3. Esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos no estado fundamental. Claro que está falso. Se todos eles têm o mesmo número atômico, vamos lembrar? Número atômico, ou número de Moseley, indica o número de prótons que existem nesse átomo. Mas o número de prótons é igual ao número de elétrons. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, todos eles terão a mesma distribuição eletrônica. Então, está falsa essa alternativa 3. De verdadeiro, só tem a alternativa 2. E, portanto, a resposta está na letra B de bola. Somente a alternativa 2 é a correta. Muito bem, vamos para a questão de número 23. Vamos lá. Questão de número 23. O que é que ela diz a questão do número 23? O ferro cianeto de potássio, não é? K4FSN6, reage com cloreto de ferro 3 e produz um pigmento de cor azul muito intensa, conhecido como azul da Prússia. Pode-se afirmar corretamente que em 184,1 gramas de ferro cianeto de potássio contém. Vamos lá, vamos primeiro ver a quanto isso corresponde. Né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a massa molar do ferro cianeto de potássio. K4, Fe, CN6. Agora, cuidado. Eu aqui tenho 4. Eu tenho aqui 4 de potássio, né? Eu tenho aqui, ó, 4 de potássio aqui. Eu tenho 1 de ferro, eu tenho 1 de ferro. Eu tenho 1 de ferro, eu tenho, cuidado, 6 de carbono. 6 de carbono. E tenho 6 de nitrogênio, porque tudo que está dentro do parênteses está multiplicado por 6. Então, 6 de nitrogênio.
Como é que eu acho a massa molar, gente? Claro, a massa atômica de cada um deles obrigatoriamente é dada. 4 vezes o potássio é quanto? 4 vezes 19. Aliás, 39. Porque essas massas, gente, elas são obrigatoriamente dadas, né? Então, 4 vezes o potássio, a massa do potássio é 39. Então, 4 vezes 39, que vai dar 156. Um de ferro é uma vezes quanto vale o ferro, também dado, ninguém vai decorar. O ferro vale 56. Uma vezes 56, 56. 6 carbonos é 6 vezes quanto vale o carbono, que é 12. 6 vezes 12, 72. E 6 nitrogênios é 6 vezes 14. É quanto vale, obviamente, o nitrogênio. 6 vezes 14, 84. Se você somar tudo aqui, você vai encontrar a massa molar, que é 368 gramas por cada mol. Muito bem. E daí, Pedro, o que é que eu vou fazer com isso? Bora lá. Eu achei a massa molar. Vamos lá. Continuando a questão. Continuando a questão. Eu posso dizer, então, lembra daquela relação? Ó, a massa molar em gramas, eu poderei relacionar com 1 mol. Ora, mas a massa molar do ferro cianeto é 368. Melhorar aqui essa letra. Melhorar essa letra. 368 gramas. Então, 368 gramas equivalem a 1 mol de ferro cianeto de potássio. Correspondem a 1 mol. Correto? É a massa molar que a gente achou. Logo, qual foi a massa que foi dada no problema? 184,1 gramas vão corresponder a N mol. Calculando este N, você tem o quê? 0,5 mols. Então, veja que ferro, cianeto e potássio, K4, Fe, CN6, né, é a fórmula do ferro, cianeto e potássio. Então, veja que você tem como resposta aí a letra D de dado. Observe. 1 mol, vamos ver. Ó, cianeto é este íon aqui, gente. Não esquece, ó. Cianeto é este íon aqui, ó. Cianeto é este íon que eu estou aqui marcando. Ó. Cianeto é este íon. Veja que se eu tivesse aqui 1 mol dessa espécie química toda, eu teria 6 mols. Ó, 1 mol dessa espécie química toda, eu teria 6 mols de cianeto. Como eu tenho a metade, eu vou ter 3 mols de cianeto. Então vamos calcular? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Vou colocar aqui. Se 1 mol, não é? Se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 íons, cianeto. Quantos mols de cianeto você tem? Ó, se tivesse 1 mol da substância toda, você tinha 6 mols de cianeto. Como você tem meio mol, você tem a metade, 3 mols de cianeto. Então, 3 mols corresponderão a N. E esse N vai dar 18 vezes 10 elevado a 23 íons
cianeto. O que dá como resposta para essa questão? Letra D. Correto mesmo? Vamos a mais outra questão. Vamos para a questão de número 24. Vamos para a questão de número 24. Vamos para a questão número 24. Portanto, eu vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Bora lá. Pronto. Então, vamos agora. Questão de número 24. Ele diz assim: o processo de condenação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto é aquele informado e se os componentes ali obtidos estão na quantidade e na concentração indicadas na embalagem. Considere que uma análise da Anvisa tenha descoberto que o comprimido de um produto apresentava 5,2 vezes 10 a menos 5 mols do princípio ativo citrato de sildenafila. Então, não é? E diz aí, então, um comprimido, um único comprimido, contém 5,2 vezes 10 elevado a menos 5 mols de citrato de sildenafila. Esse produto estaria ou não fora da especificação, dado que sua embalagem indicava haver 50 miligramas dessa substância em cada comprimido. Ora, como é que eu vou transformar, não é, esse número de mols, tá certo, numa massa para poder comparar, para ver se o comprimido tem 50 miligramas? Como é que eu vou fazer isso? Novamente, aquela velha relação, gente. Ó. A massa molar em gramas, você pode relacionar com 1 mol. Você pode relacionar com 1 mol. Ora, mas a massa molar do citrato de sildenafila, ele deu na questão 666,7 gramas. Isso aqui corresponde ao quê? A 1 mol. Tirado das relações fundamentais. Logo, esse número de mols, que é o que existe em um comprimido, 5,2 vezes 10 a menos 5 mols, vão corresponder a uma certa massa M. E encontrando essa massa M, isso vai dar 0,035 aproximadamente gramas. Colocando em miligramas, 35 miligramas. Ora, com isso eu já posso responder essa primeira, não é, afirmativa aí. Esse produto estaria ou não fora da especificação? Está fora da especificação, porque ele fala na questão que cada comprimido tem que conter o quê? 50 miligramas. E você veja que cada comprimido, está aí calculado, só contém o quê? 35 miligramas. Então está fora da especificação. Vamos ver a letra B de bola. Duas substâncias com efeitos terapêuticos semelhantes estariam sendo adicionadas individualmente em pequenas quantidades em energéticos. Essas substâncias são o citrato de sildenafila e a tadalafila. Se uma amostra da substância adicionada ao energético fosse encontrada, seria possível diferenciar entre o citrato de sildenafila e a tadalafila a partir do teor de nitrogênio presente na amostra? Justifique sua resposta.
Claro que sim. Você veja que o citrato de sildenafila, não é? Ele tem uma quantidade de nitrogênios, não é? Por molécula, 6, enquanto que a dalafila tem justamente o quê? 3, não é? Então, obviamente, as porcentagens em cada molécula são o quê? Diferentes. Então, claro que sim, não é? A partir do teor de nitrogênio na amostra, eu poderia, não é, dizer quem é quem. Então, está aí respondido a questão de número 24. Vamos para a questão de número 25. Questão de número 25. O que é que ele diz? Vamos lá. Observe o remédio a seguir e sua composição para responder a questão. Então, veja que a caixa aí ela não foi dada por acaso, não é? A caixa ela tem ali o conteúdo, ó, o volume, não é, que você tem ali na caixa do medicamento, não é? Ó, por caixa, ó, 150 mililitros do medicamento. Se liga nisso, né? Por caixa, não é? Por caixa. Tá? Muito bem. Aí o que é que ele diz mais? O que é que ele diz mais? Aí ele dá via oral, uso pediátrico, composição, não é? Tudo mais. E aí a questão começa agora. Ó. Qual é a quantidade de matéria em mols aproximadamente de fluoreto de sódio, NaF, fluoreto de sódio, que será ingerida se um adulto consumir o conteúdo do remédio correspondente a 3 frascos ao longo de um mês? Ora, bora lá. Né? Então, eu poderia logo dizer o seguinte, né? Você veja que fluoreto de sódio, NaF, na composição lá do medicamento está lá 0,05 miligramas por mililitro. Então, eu posso dizer que em 1 mililitro desse medicamento, você tem o quê? 0,05 miligramas de fluoreto de sódio. Está lá na composição. Está lá na composição. Claro, ninguém vai decorar isso. Está lá na composição. Ora, então eu posso dizer que em 1 mililitro, transformando para grama, transformar miligramas para gramas é você dividir por 1000, não é? Então isso aqui vai dar 0,00005 gramas. De quê? De fluoreto de sódio. Transformei para gramas, só fiz transformar. Isso aqui eu peguei da caixa, e transformei miligrama para grama. Ora, se um mililitro tem essa massa de fluoreto, não é? Se 1 mililitro tem essa massa de fluoreto, o que é que vai acontecer? Eu posso fazer uma regra de 3, não é? Em uma caixa que são 150 mililitros, observe que a caixa é 150 mililitros. Em 150 mililitros, você vai ter uma massa M de fluoreto de sódio. E essa massa M de fluoreto de sódio, isso aí vai dar 0,0075, não é? Gramas de fluoreto de sódio. Gente, mas isso é caso ele tivesse tomado uma única caixa. E na questão ele fala que vão ser tomadas 3 caixas. Então ele vai ter que tomar 3 vezes isso aqui. E multiplicando isso aqui por 3, vai dar 0,0225 gramas de fluoreto de sódio. Muito bem, mas ele não quer saber a massa, não é, que ele vai tomar, ele quer saber a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é o número de mols. Mais uma vez, como é que a gente transforma massa em número de mols? Vamos lá, gente, lembrando,
Como é que a gente transforma? A massa molar, eu poderei sempre relacionar com um mol. Certo? A massa molar eu sempre poderei relacionar com um mol. Ora, mas quem é a massa molar do fluoreto de sódio? 23 do sódio mais 19 do flúor dá 42. Então, 42 gramas de fluoreto de sódio correspondem a 1 mol. Logo, qual foi a massa mesmo? Qual foi a massa que o cidadão tomou, não é? 3 caixas, ó. Então, logo, 0,0225 gramas vão corresponder a N mols. E esse N, isso aí vai dar 53,5 vezes 10 a menos 5 mols. De que mesmo, gente? Fluoreto de sódio. Observando isso, a resposta está na letra D de dado. Né? A resposta, letra D de dado. Correto? Vamos a mais uma questão. Vamos para a questão de número 26. Bora para a questão do número 26. Deixa eu colocar aqui. Apagar. Apagar. Para fazer essa próxima questão. Bora lá. Bora lá. Questão do número 26. Ele diz assim: um determinado volume de água foi colocado em um recipiente em formato cúbico e em seguida resfriado a 0 graus. Após a mudança de estado físico, o analista determinou o número de moléculas presentes no cubo de água formado, desprezando possíveis efeitos de compressão ou expansão e admitindo a aresta do cubo igual a 3 centímetros, o número de moléculas de água presentes no cubo será de aproximadamente, ele deu a densidade da água. Ora, com a aresta do cubo eu posso achar o quê? Com a aresta do cubo eu posso achar o volume. Com o volume e a densidade, eu acho a massa. E com a massa da água, eu acho o número de moléculas. Então, a primeira coisa a se fazer, como é que a gente determina o volume de um cubo? O volume de um cubo é o lado ao cubo. Mas quem é o lado que ele disse aí? Não é? O lado 3 centímetros. Então, é 3 ao cubo. E cuidado para não dizer que 3 ao cubo é 9. É um erro que a gente comete muito, né? 3 ao cubo são 27, gente. 27 centímetros cúbicos. Isso é o volume do cubo. Ora, ele deu o que mesmo? Ele deu a densidade, não é? A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Né? 1 grama por centímetro cúbico. Ora, se a densidade é igual a 1, não esquece disso que eu falo tanto, não esquece disso. Se a densidade é igual a 1, nem perca tempo, nem perca tempo. Toda vez que a densidade for igual a 1, o volume, numericamente, é igual à massa. Então, 27 centímetros pesarão 27 o quê? Gramas. E aí acabou. Como é que eu vou achar o número de moléculas de 27 gramas de água? Gente, novamente aquela famosa relação. A massa molar em gramas eu poderei relacionar com 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isto
obviamente, não é a relação fundamental. Mas quem é a massa molar da água, gente? A massa molar da água, 18 gramas. Então, em 18 gramas, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa é a quantidade de moléculas que você tem em 18 gramas. Logo, qual é a massa de água que tem naquele cubo? 27. Logo, vamos resolver? Logo, em 27 gramas, você vai ter um número N de moléculas que você vai achar nessa regra de 3. E esse número N de moléculas, isso aí simplesmente vai dar 9 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O que temos como resposta, letra E. E mais uma questão assim, resolvida. Vamos para a questão de número 27. Vamos lá. Olha, uma questão de massa atômica do elemento. Massa atômica do elemento é uma massa atômica média, a média ponderada. Lembrando, média ponderada é a média que leva em consideração as porcentagens. Então ele diz assim, vamos subir aqui um pouquinho para a gente, não é, já fazer a questão. Bora lá. Questão do número 27. Ele diz, oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de 3 isótopos estáveis. Oxigênio que tem número 16, não é? A massa 16, com a ocorrência, né? A porcentagem, a abundância de 99%, oxigênio 17, com abundância de 0,60%, e oxigênio 18 com 0,40%. Ele quer saber a massa atômica do elemento. Então, gente, vamos lembrar da fórmula? A massa atômica do elemento químico oxigênio é dada através de quê, gente? Vamos lembrar? É a massa atômica do oxigênio 16. Então, você coloca massa atômica do oxigênio 16 vezes sua porcentagem na natureza, mais a massa atômica do oxigênio, quanto mesmo? 16, 17, vezes sua porcentagem na natureza, mais a massa atômica de quem? Do oxigênio 18, vezes sua porcentagem na natureza, tudo isso dividido por 100. Não é assim que a gente calcula a massa atômica média? Então, a massa atômica... Então, a massa atômica do elemento químico oxigênio vai ser... Vamos calcular? Vai ser o quê? A massa 16 vezes sua porcentagem na natureza, que é 99%. Mais quem? A massa 17 vezes sua porcentagem na natureza, que é 0,6. Mais 0,6, né? Mais a massa do outro, que é 18, vezes a sua porcentagem na natureza, que é 0,4. Tudo isso dividido por 100. Agora, haja cálculo, né? Mas isso aqui, não vou perder tempo, vai me dar uma massa atômica para esse elemento oxigênio. Se você fizer essas continhas aí, vai dar
16,014 é a massa atômica, não é? Então, unidades. Então, como resposta, você tem a letra C, né? 16,014 unidades. A massa atômica de um elemento é uma massa atômica média, é uma média ponderada, né, das massas dos isótopos que constituem esse elemento. Vamos para a questão 28. Questão 28. E já a gente termina a ficha extra de grandezas químicas, né? Vamos para 28. Questão de número 28. O que é que ela diz? O que é que ela diz a questão número 28? Um metilciclopenteno, que é esse composto aqui, ó, ele deu a fórmula C6H10. Ele deu a fórmula. É um produto bloqueador da ação do etileno e tem sido utilizado com sucesso em flores, hortaliças e frutos, retardando o amadurecimento desses vegetais, aumentando por isso a sua vida útil. Considerando que sejam utilizados 8,2 kg dessa substância, eita, a massa dessa substância, vamos colocar aqui, 8,2 kg, que equivalem, vou logo transformar para gramas, 8.200 gramas. Ele quer saber, não é, quantos mols ele gastou. Ora, não tem o que fazer, não é? A massa molar disso aqui, vamos achar facilmente, são 6 carbonos e 10 hidrogênios. 6 carbonos é 6 vezes 12, que dá 72. 10 hidrogênios é 10 vezes quanto vale o hidrogênio, que é 1. Dá 10. Somando tudo, 82 gramas por cada mol. Achei a massa molar. Sim, Pedro, e para que a massa molar? Porque com a massa molar eu encontro o número de mols, ou já esqueceu da relação? Vamos lembrar? Massa molar em gramas, eu posso corresponder com o que, gente? Com 1 mol. E não é o número de mols que ele quer? Olha a resposta. Quem é a massa molar do composto? A gente achou 82. Então, 82 gramas correspondem a 1 mol. Certo? 82 gramas correspondem a 1 mol. Quanto foi do material que ele usou, gente? 8.200 gramas. Logo, 8.200 gramas corresponderão a N mols. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Veja, não precisa fazer a regra de 3. Daqui para cá, né? Daqui para cá é 100 vezes mais. Daqui para cá tem que ser 100 vezes mais. Então, N vai ser o quê? 100 mols. Ora, mais 100 mols é 10 a segunda mols. E observando a resposta, 10 a segunda mol só pode estar na letra D. De nada. Correto? Muito bem, vamos agora para a penúltima questão dessa ficha, né? Vamos para a penúltima questão. Né? Um texto muito grande, mas que você não vai perder tempo nesse texto, não, gente. Não é? Vamos para a questão. Vamos para a questão. Vamos para a questão. Vê lá. A questão diz assim, bora lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar logo aqui, para a gente terminar isso aí.
Bora lá. Vamos fazer a questão, então, 29. Os cianoquites que são utilizados por socorristas em outros países nos casos de envenenamento por cianeto geralmente contém 5 gramas de hidroxicobalamina injetável. Veja que ele, inclusive, deu a fórmula aí acima, mas a gente não vai se preocupar com isso. Inclusive, deu a massa molar, né, que seria chato para a gente achar a massa molar de uma substância com tantos átomos. Aí ele diz assim, considerando a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23, calcula-se que o número aproximado de moléculas. Como é que eu vou achar o número de moléculas? Bom, vamos lá. Como é que eu vou achar o número de moléculas? Então, observe lá. Eu tenho essa relação, não esquece dessa relação, gente. A massa molar em gramas, lembra, eu posso sempre corresponder com a constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Correto? Ora, mas quem é a massa molar dessa substância, não é? Ele deu lá, ó, é 1,3 a massa molar, olhe lá, 1,3 vezes 10 elevado ao quê? A terceira gramas. Então, a massa molar dessa substância contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ora, gente, então, em 1,3 vezes 10 a terceira, que é a massa molar, não é? É a massa molar dessa substância. Então, em 1,3 vezes 10 a terceira gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ora, qual foi a massa que ele usou? 5 gramas. Então, você vem aqui, ó, você vem aqui e coloca. Logo, em 5 gramas, a quantidade de moléculas você vai achar aqui nessa regra de 3. E esse N aí vai dar 2,3 vezes 10 elevado a 21 moléculas. Então, esta é a massa, né? Este é o número de moléculas que você encontra, não é, em 5 gramas dessa substância. E observando aí as respostas, letra A. Muito bem, vamos à última questão, não é, dessa ficha de grandezas químicas, não é? Muito legal, não é? Muito legal, muito importante. Isso aí é básico para a gente entrar na próxima ficha, no próximo assunto, que inclusive o pessoal vai receber já a ficha de estequiometria, não é? E eu não quero pressa em estequiometria, porque é um assunto que eu sei que muitos têm, eu diria, grandes dúvidas. E a gente vai caminhar aqui, não é, de forma bem tranquila, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter muitas questões, vou dar mais fichas, não é? Vamos fazer simulados, tá bem? E, inclusive, resolver esses simulados. Vamos lá, vou apagar aqui para a gente resolver essa próxima questão. Vamos lá. Questão de número 30. Questão de número 30. Bora lá. Questão de número 30. Cuidado que nessa questão do número 30 tem um detalhezinho aí e se a gente não se ligar, a gente se perde. Não é? Então, veja, ele diz assim, uma amostra de 5,6 litros, né, de gás flúor. Começa o problema aí, gás flúor não é F, é F2. Nas condições normais de temperatura e pressão, 20 gramas de cobalto, aí um metal, 5,6 litros de gás hélio, aí sim, gás hélio é um gás nobre apenas HE. Ele quer que você assinale a alternativa cujo gráfico, não é, representa comparativamente as quantidades de átomos. Ele quer saber a quantidade de átomos. Ora, para facilitar a minha vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar simplesmente o número de mols. Não é? Eu vou encontrar o número de mols.
Fica mais fácil da gente interpretar. Então, vamos lá. Primeiro sistema, vamos lá, o A. Primeiro sistema, o A. É o gás flúor. Muito bem. O que é que eu posso dizer? Lembra dessa relação aqui, ó. Lembra dessa relação que existe para gases, ó. 22,4 litros nas CNTP. Você poderá fazer 22,4 litros, viu, gente? Nas CNTP, você poderá fazer a correspondência com quem? Com 1 mol de moléculas. Cuidado, eu vou até colocar aqui assim, ó. 1 mol de moléculas. Tá bem? Muito bem. Lembre que na questão, sinal alternativa cujo gráfico representa comparativamente as quantidades de átomos, não é de moléculas. Então, vamos lá. Se em 22,4 litros eu tenho 1 mol de moléculas, cuidado agora, que aí é onde muita gente erra, em 22,4 litros de gás flúor, você vai ter 2 mols de átomos. Entenderam por que 2 mols de átomos? Porque o flúor, gente, o gás flúor é uma molécula, F2. E cada molécula de gás flúor contém 2 átomos. Por isso que eu multipliquei aqui por 2 para transformar a molécula em átomos. Logo, agora, em 5,6 litros, nós teremos aqui N átomos. E aí sim, esse N vai dar simplesmente 0,5 mols de átomos. Achei assim o número de mols de átomos que existe, não é, em 5,6 litros de gás flúor. Vou fazer a mesma coisa para o sistema B, que é o cobalto. Então vamos lá, cobalto. Cobalto. Eu posso novamente colocar, ó, a massa molar em gramas correspondendo com 1 mol de átomos. Porque cobalto é átomo, não é molécula. 1 mol de átomos. Lembre, cobalto não é molécula. Cobalto é átomo. Então, quem é a massa molar do cobalto? Aí ele deu, não é? 59 gramas. Lembrando, gente, que toda vez que uma massa molar não for dada na questão, lá no final da prova existem esses dados, tá? Ninguém vai ter que decorar, não. Então, 59 gramas de cobalto correspondem a 1 mol de átomos. 1 mol de átomos. Correto? Logo, qual foi a massa que ele colocou de cobalto na questão? 20 gramas. Logo, 20 gramas corresponderão a N átomos. Este N, no caso, dará 0,34 mols de átomos de cobalto. Então, achei assim o número de mols de átomos de cobalto. Eu já posso comparar. Eu já posso dizer que tem mais átomos de flúor do que átomos de cobalto. Mas não acabou ainda a questão. Vamos calcular do último sistema. Vamos calcular o do último sistema. E o último sistema, né, o C, é de hélio. De hélio, vamos lá. Eu posso novamente relacionar, ó, 22,4 litros. Eu posso relacionar com 1 mol de átomos agora. Por quê? Porque o hélio não forma moléculas, não é? O hélio simplesmente já é um átomo. Ora, se 22,4 litros corresponde a 1 mol, 5,6 litros corresponderão a N mols.
E esse N, ele vai dar 0,25 mols de átomos de que, gente? De átomos de hélio. Porque, na realidade, não é molécula de hélio. Então, se a gente observar direitinho, não é? Veja, não é? Átomos de flúor, você tem quanto? Átomos de flúor. Átomos de flúor, você tem 0,5 mols. Átomos de cobalto, você tem 0,34 mols. Átomos de hélio, você tem o quê? 0,25 mols. Então, o gráfico que melhor descreve isso é justamente o gráfico que está na letra C. O sistema A é quem tem mais átomos, o sistema B logo depois, e quem tem menos átomos, o sistema C, que é de hélio. Então, assim, gente, está respondida, não é? Todas essas questões dessa ficha extra, não é, de grandezas químicas, e de agora em diante eu sempre estarei fazendo simulados e fichas extras e estarei respondendo para vocês, de modo que, se vocês tiverem dúvida, é só assistir, não é, o vídeo da resolução, não é, daquele simulado ou daquela ficha extra, tá bem? E se não conseguir, entre em contato com a gente, tá certo? A gente vai disponibilizar uma plataforma, né, Zoom, para a gente tirar essas dúvidas, ok?